Olá, tudo bem? Nós hoje vamos trabalhar com a crítica e a teoria pós-crítica de currículo, né? É um assunto também que tem caído nos últimos editais, está associado ao próprio conceito de currículo, né? Nós temos uma outra teoria, que é a teoria tradicional também de currículo, mas essa teoria tradicional, devido à perspectiva ultrapassada em relação à pedagogia atual, as provas têm cobrado principalmente a teoria crítica e a pós-crítica de currículo, né? Então, nós vamos trabalhar nessa linha, entendendo quais são as diferenças entre as duas, quais são as aproximações entre elas e por que o currículo da Secretaria de Educação aqui do DF escolheu essas duas teorias como embasadoras, como fomentadoras, como alicerces do seu currículo em movimento, né? Para começar, nós vamos entender e conceber a concepção de currículo, porque para eu entender o que é a teoria crítica de currículo, o que é a teoria pós-crítica de currículo, eu tenho que entender o que é o currículo, o que a Secretaria de Educação entende o que é currículo. Currículo é tudo que acontece na escola, dentro e fora de sala de aula. Tudo aquilo que é formativo, tudo aquilo que forma os alunos, constrói identidades desses alunos, né? Organiza o contexto institucional dessa escola. Tudo, então, currículo é muito mais do que simplesmente conteúdos estanques, soltos. Currículo tem uma série de questões, proposições, que nós vamos estudar de uma maneira mais aprofundada quando nós entrarmos no assunto currículo em movimento, né? Que aí sim nós vamos entender basicamente o conceito de currículo. Saviani, né? Nós já vimos a pedagogia histórico-crítica, traz o conceito de currículo, né? Ele diz o que é currículo, nós vimos isso aqui, né? É importante porque aquela visão que Saviani deu para currículo é a mesma visão que a Secretaria de Educação entende do que é um currículo, até porque o currículo da Secretaria de Educação está embasado na visão de Saviani, que é a pedagogia histórico-crítica e também a psicologia histórico-cultural. Na concepção e implementação de currículo, ele traz esse currículo, a Secretaria de Educação está envolvido, está imbricado com a concepção de educação integral. Educação integral que amplia o tempo da criança na escola e amplia o espaço. Tempo e espaço são ampliados na perspectiva de currículo. Espaço como? Espaço que não é simplesmente o espaço da sala de aula que promove a educação, a formação e a construção de identidades pelo currículo. Outros espaços intra e inter, né? Dentro e fora da escola, inter e intrasetorial, pode também contribuir para a formação curricular desses alunos, desses jovens na escola. Portanto, currículo amplia todas as perspectivas de tempo e de espaço, além de entender o ser humano numa função holística, integral, e não simplesmente conteúdos científicos que ele tem que aprender para fazer as provas. É muito mais do que isso, a perspectiva. Uma perspectiva de humanização dos estudantes e a apropriação da cultura como fator de desenvolvimento humano. Isso aqui é psicologia histórico-cultural puro, de Vygotsky. Apropriar a cultura para se desenvolver como ser humano. Eu vou me desenvolver, aprendendo a cultura, eu me desenvolvo. Isso é psicologia histórico-cultural que embasa o currículo, né? E aí, nós temos aqui por que se faz uma opção por uma teoria de currículo. Claro, nós precisamos entender que currículo é esse. Ele está embasado em qual perspectiva, em qual teoria ou em quais teorias. Isso é fundamental para entender o currículo, entender as suas bases, né? Por quê? Currículo, essas teorias de currículo e o próprio currículo organiza as práticas da escola como um todo, as práticas formais e informais, oficiais ou extraoficiais, né?
E porque tem uma intencionalidade política e formativa. Quando eu opto por uma teoria de currículo, eu estou dizendo que a intenção dessa escola política é essa. Que intenção que essa escola quer formar alunos passivos, acomodados, conformados, obedientes em relação à escola, professor, e a uma sociedade também, ou alunos críticos, transformadores, questionadores, né, em relação a uma sociedade. Então, essas duas opções políticas que eu tenho de aluno estão expressas no currículo, estão expressas nas teorias de currículo. Por isso que é fundamental que uma escola possa estabelecer que teoria de currículo ela tem para poder, para que se possa entender que tipo de aluno político ela quer formar. Passivo, obediente e conservador, ou ativo, consciente e transformador. Duas opções políticas de formação de aluno que estão expressas no currículo e nas suas teorias. Como também expressa as concepções pedagógicas. Político e pedagógico são juntos. Não se faz pedagógico sem político, né? Porque é pelo pedagógico que eu estabeleço que tipo de aluno político essa escola quer formar, né? E a aposta assume, então, aposta numa proposição de formação, de uma intervenção refletida, fundamentada, em uma teoria. Então não foi algo simplesmente colocado de forma aleatória, improvisada. É uma teoria que a escola, que o currículo assume em relação à formação de seus alunos. Então, nessa perspectiva, é por isso que é fundamental se estabelecer esses argumentos aqui são colocados no currículo em movimento, né? Eles usam o currículo em movimento, usam esses argumentos para poder dizer por que a Secretaria de Educação está optando por uma teoria de currículo, né? Então, nós vamos começar, como são duas teorias, a crítica e a pós-crítica, nós vamos começar com as bases da teoria crítica, depois a gente entra nas bases da teoria pós-crítica, né? A teoria crítica da sociedade, o próprio nome diz, a teoria crítica de currículo traz currículo como emancipação, como libertação pelo conhecimento. Então, a classe majoritária da sociedade, que é a classe mais pobre, que é a classe trabalhadora, precisa do conhecimento como forma de emancipação, de libertação social, né? Esse currículo, na teoria crítica, está ideologicamente situado. Tem uma ideologia por trás desse currículo. Que ideologia é essa? É essa a perspectiva da teoria crítica, identificar a ideologia política, social que está por trás desse currículo. Uma ideologia de passividade, de dominação, ou ideologia de transformação de atividade, né? E a teoria crítica de currículo é uma teoria que faz uma análise crítica do currículo para saber quais são as relações de poder, quais são os interesses das classes sociais que estão expressas nesse currículo. Que o currículo, para a teoria crítica, ele tem relações de poder, ele tem interesses das classes sociais por trás desse currículo. É isso que a teoria crítica vai desvendar, vai desvelar, vai trazer à tona, vai fundamentar, vai analisar quais são as relações de poder e a ideologia que está por trás desse currículo, né? Então, os aspectos considerados pela teoria crítica são esses aqui: ideologia, classe social, currículo oculto, o que está por trás desse currículo, que também forma pessoas, mas está por trás, está subliminar, nas entrelinhas, nos interditos, né? Tem questões que são por trás disso, que trazem ideologias de dominação social, né? Então, esse aspecto de reprodução social e cultural, emancipação, libertação, resistência, crítica social ao capitalismo, às formas de dominação, né, de exploração econômica, a burguesia, tudo isso que está por trás do currículo, ou pela frente, né, muitas vezes, é analisado pela teoria crítica de currículo. As relações sociais de produção, né, o capitalismo, tudo isso é organizado, criticado, analisado pela teoria crítica de currículo. Ela entende currículo assim, né? Então, eles questionam, a teoria crítica de currículo, questionam as desigualdades sociais,
a neutralidade dos conhecimentos, a hegemonia do conhecimento científico. Por que que o conhecimento científico é hegemônico em relação ao conhecimento popular? Por que que ele tem hegemonia em relação a isso? A racionalidade desse conhecimento, a naturalização de tudo, das coisas, como se as relações sociais de poder entre os dominados e entre os dominantes e dominados fossem naturais e não fossem construídas. Então, ou seja, todos esses aspectos relacionados à exploração econômica, às relações de poder sociais entre as classes sociais, são colocadas na teoria crítica. Aí vocês podem até perguntar, o que isso tem a ver com o currículo? Tudo. O currículo, na perspectiva da teoria crítica, expressa claramente as relações de poder e as relações sociais entre as classes sociais na sociedade. Esses interesses são expressos no currículo, né? Quer formar um aluno, o currículo inofensivo, que forma um aluno passivo, obediente, conservador, ou é um currículo transformador, questionador e crítico? Então, são duas opções de currículo que expressam as relações de poder, as relações sociais entre a burguesia e a classe mais pobre. Isso está presente no currículo. Portanto, fundamental, então, que a gente entenda o currículo como, na perspectiva crítica, como algo que não naturaliza essas questões todas aqui, né? Então, é um compromisso ético que liga valores universais a processos de transformação social, né? Já a teoria pós-crítica, o próprio nome diz, pós-crítica, não fica só na crítica, não quer dizer assim que o currículo não critica apenas o currículo, quer ir um pouquinho além. Tudo bem, claro, o currículo traz ideologia, o currículo ele é um currículo que pode fomentar o capitalismo, manter o capitalismo, conservar a sociedade, naturalizar as relações de poder, pode fazer isso, isso é uma crítica. Vamos além disso? Isso é a teoria pós-crítica. Vamos um pouquinho além da crítica por si só. Então, a teoria pós-crítica traz já uma espécie de um ressignificado. Traz já o que pode ser feito a partir dessa crítica, né? Então, os aspectos fundamentais da teoria crítica, das proposições que ela faz em relação à crítica, constata-se uma coisa. O que pode ser feito, né? É uma proposição. Ela trabalha com multiculturalismo. É uma forma que a teoria pós-crítica viu de não ser tradicional em relação ao currículo, né? Que ela diz, não dá para ficar só na crítica, só dizer esse currículo traz isso, mas se ficar só nisso, não tem sentido. Acaba que você não sai do lugar. Portanto, a teoria pós-crítica está ligada ao multiculturalismo, à produção das diferenças. A teoria pós-crítica traz a questão das minorias, dos direitos humanos para dentro desse currículo, né? Então, ou seja, como é que as diferenças, traz a diversidade, o multiculturalismo para o currículo, né? Enquanto a crítica faz a crítica ao currículo, que é tradicional, que é engessado, que é conservador, que é capitalista, enquanto a pós-crítica diz, isso aqui, se eu fizer isso, trazer isso para o currículo, eu não só critico, já faço alguma coisa em relação ao currículo. Melhor, avanço, né? Então, os eixos transversais do currículo em movimento, até de educação, que é educação que é diversidade, cidadania, sustentabilidade e direitos humanos, são eixos transversais que estão ligados à teoria pós-crítica. Por isso que eles estão aqui no currículo em movimento. Porque a teoria pós-crítica, que embasa o currículo em movimento, diz que isso aqui tem que estar no currículo. Minorias, a diversidade, os direitos humanos, tem que estar no currículo como forma de transformação social, né? Então, trouxe aqui para vocês algumas questões fundamentais em relação a alguns aspectos centrais, alguns termos-chave que diferencia a teoria crítica e a pós-crítica de currículo. A teoria crítica trabalha com
conhecimentos e conceitos historicamente determinados e científicos, trabalho, realidade social, histórica, econômica, exploração econômica, capitalismo, classes sociais, emancipação, libertação, é de esquerda, bem socialista, bem comunista mesmo, né? Currículo como resistência, currículo oculto, definição. Por que eu estou ensinando isso? O que eu estou ensinando? Estou fazendo uma crítica. O que está sendo ensinado? Por que se ensina isso? É uma crítica isso tudo, né? A noção de sujeito. Essa questão de esquerda, marxista, socialista, é o que a teoria crítica traz. A pós-crítica também tem um aspecto muito ligado à esquerda, à transformação, à não conservação, mas já é uma já é além da crítica. Não faz simplesmente uma crítica à sociedade, a crítica ao currículo, simplesmente. Não, ele vai além. Traz questão de hibridismo, diversidade, currículo como discurso das representações da cultura, identidade dos sujeitos, minorias, direitos humanos, gênero, raça, sexualidade, inclusão de pessoas com deficiência, né? Cultura, subjetividade, diversidade, multiculturalismo, relativismo. Para quem se constrói o currículo? Olha as perguntas fundamentais. Teoria crítica, o que se ensina e por que se ensina isso? Pergunta a teoria pós-crítica, para quem se ensina? Então, é diferente as duas. Uma faz a crítica e a outra pós-crítica vai além disso e já dá uma configuração de algo prático. O que se pode ser feito para não ser tradicional? A crítica, o que e por que se ensina. Pós-crítica, para quem se ensina. Nessa perspectiva que o currículo em movimento está embasado, são 3 teorias de currículo: tradicional, crítica e a pós-crítica. As duas, crítica e a pós-crítica, negam a tradicional. A crítica nega dessa forma e a pós-crítica nega dessa forma. As duas levando a uma transformação, a uma crítica e a outra com uma proposição mais elaborada, uma ação mais prática em relação a isso. Uma, o que e o porquê se ensinar isso no currículo, e a outra, para quem esse currículo serve. Quais minorias, quais culturas que esse currículo está inserido. É nessa perspectiva, então, que nós temos as duas teorias principais que fomentam, que embasam e alicerçam o currículo em movimento.